E aí, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Ronaldo. E depois de um bom tempo parado, aqui estou novamente e voltei com um tema muito bacana, porque a gente vai falar hoje sobre a meritocracia. E para isso, contamos com a presença do Fernando Cunha, professor de história magnífico, e ele deu uma aula sensacional pra gente sobre esse tema. Beleza? Então, para não perder o costume, vai lá pegar seu cafezinho e vamos nessa. E estamos aqui com Fernando Cunha. Fernando, que já apareceu aqui no Prosa Cafeinada uma vez, para a gente falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil, no vídeo Brasil, DNA Escravidão, que eu vou deixar aqui no cardzinho, para quem quiser ver ou quem já assistiu quiser reassistir o vídeo, porque vale a pena, né, Fer? Aquele vídeo ficou fabuloso. E como o Fer é um magnífico professor de história, ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho o conceito de meritocracia. Meritocracia, aquela polêmica toda. E hoje ele está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Fer, vamos lá começar aqui bem na raiz. O que é a meritocracia? Atrelada à história, claro, né? Boa noite, Ronaldo. Mais Boa uma vez é um noite. grande prazer estar com você e com todos os seus seguidores. E espero que eu possa, de alguma forma, esclarecer aí algumas questões. Bom, quando nós falamos de meritocracia, nós estamos falando de um determinado tipo de sociedade, de um modelo de sociedade que, que acredita, né, que o mérito faz com que pessoas alcancem posições sociais específicas, né? Posições específicas dentro dessa sociedade. Ou seja, o mérito justifica uh, o que a pessoa é. Então, se uma pessoa ela vive melhor, mais confortavelmente, se ela tem mais poder, né? E, enfim, a posição social mesmo que ela ocupa é a partir do mérito que ela possui, né? Bom, a ideia de mérito, ela é muito antiga, né? Dá para a gente dizer assim que o ser humano ele acredita nessa ideia de que as coisas acontecem como resposta às nossas ações, né? Ou seja, se algo de bom acontece comigo, é porque eu mereci. Foi porque eu mereci! Então, assim, se algo de bom acontece, o universo conspira ao meu favor, ou Deus está me ajudando porque eu sou uma boa pessoa, etc. Então, isso vai além de um conceito meramente econômico e social, né? Isso está atrelado a muitos momentos da vida, né? Inclusive da vida individual, particular de cada um, né? E as crenças de que tudo que acontece com a gente tem alguma relação com a gente fazer por merecer ou não, né? Bom, quando a gente delimita essa questão do merecimento para a questão social, como eu comecei falando, né, da posição social que você ocupa em uma determinada sociedade, uma determinada comunidade, nós vamos perceber que ao longo da história existiram diversos conceitos diferentes de mérito, né? Diversas ideias diferentes do que é ter merecimento, do que faz uma pessoa merecedora de alguma posição especial na sociedade, né? De algum deferimento e por aí vai. Então, só para citar e ilustrar com alguns exemplos, nós teríamos, por exemplo, na sociedade antiga, a valorização. Quando eu falo, aliás, sociedade antiga é um conceito muito amplo. Vamos pegar aqui Grécia Antiga, né? Os gregos antigos valorizavam muito as chamadas virtudes, né? É, por exemplo, a coragem, a bravura, né? Em diversas sociedades gregas, principalmente as mais guerreiras, mas de maneira geral era bastante importante, né? É, por exemplo, em Atenas, eles valorizavam muito a habilidade de discurso, né? A capacidade da pessoa de argumentar
e de articular ideias, né? Enfim, de discursar, convencer outras pessoas. Então, eram valores, né? Eram princípios, eram atitudes que eram valorizadas e justificavam algumas pessoas de terem poder sobre outras, né? Ocuparem posições de destaque, por aí vai. Depois nós temos na Idade Média, né? Idade Média Europeia, de maneira geral, ou melhor, Idade Média cristã, uma ideia de merecimento muito atrelada à religiosidade, né? E, curiosamente, na Idade Média, o quão melhor você fosse para os padrões daquela sociedade, é claro, acabaria justificando uma recompensa futura, né? Então, é uma sociedade que está muito ligada à religiosidade e a ideia de vida após a morte, ao céu, né? Ao paraíso. Então, o fato de você ser uma boa pessoa em vida, e no caso, que é uma boa pessoa para eles, você estar de acordo com os princípios, né, da religiosidade cristã e tal. Então, isso justificaria você de você alcançar o reino dos céus, de você alcançar aí uma salvação, né? E, por um lado, na vida mais terrena, o merecimento de você ter uma posição de destaque também está intimamente relacionado à questão da bravura, né? A questão da capacidade guerreira, né? Então, na Idade Média europeia cristã se valorizava muito essa ideia do guerreiro, do combatente de valor, e né, que é perseverante, que tem bravura, que tem coragem, e isso justificava, inclusive, a existência de uma nobreza, né, que é quem detém as terras e detém o poder político, de maneira geral, nesse tipo de sociedade. Então, com isso, a gente percebe que a ideia de merecimento ela está atrelada ao ser humano e ela acompanha a história da humanidade e ela justifica desigualdades, aliás, né, sociais, diferenciações entre as pessoas no seio da sociedade, né, e, inclusive, justifica algumas diferenciações que são mesmo ideológicas, né, que não refletem diretamente na vida da pessoa na Terra, mas sim no céu, né? E isso também acaba trazendo um prestígio, de certa forma, para a vida terrena, né? Fer, Bom, você falou uma questão muito interessante, eu acabei lembrando. Eu li, o César me falou, inclusive, que tinha na Idade Média essa questão de assim na terra como no céu. E a função, né, era a função do nobre de batalhar nas guerras, tal, ele era o guerreiro, né, na sociedade. E ele era comparado ao que seria o Jesus Cristo, né, no céu, assim, né, que seria o pai, que seria o clero, né, o pai, o filho, que seria o protetor, e o Espírito Santo, que seriam, né, os servos. E eu acho essa comparação muito interessante. E também a gente pode relacionar aí, né, essa questão da meritocracia mesmo, porque eu não sei, mas a minha pergunta para você agora, eu fiz a introdução para perguntar. A gente vê na antiguidade, na Grécia Antiga, uma grande valorização do ócio, né, que é o tempo que a gente tira para pensar seria mais importante e é bem mais visto, né? Quem tem mais tempo para pensar do que quem está trabalhando usando a força manual, a força física e tal. E vai mudando, né, esse conceito na Idade Média e tal. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o que vem depois, no calvinismo. Essa questão ela vai voltar do trabalho como sendo mais valorizado do que o tempo para pensar, a força física e tal. O que você acha disso? Eu acabei relacionando aí, desculpa se eu cortei seu raciocínio. não, na verdade onde eu ia acabar chegando mesmo agora, né? Então, como ao longo da história da humanidade nós temos diferentes concepções do que é ser merecedor de ocupar uma posição de destaque, o que faz de uma pessoa merecedora de deter o poder, de possuir uma vida mais confortável, de ter pessoas à sua disposição, né, de ter, seja servos ou escravos, mas assim, pessoas que estejam ao seu serviço de qualquer forma.
quando nós vamos começar a entrar na Idade Moderna, a ideia de mérito vai começar a estar atrelada ao trabalho. Tá? E isso vai ser uma revolução muito importante e que, na verdade, ela, de certa forma, ela antecipa a reforma protestante, né? A gente pode colocar muito mais essa mudança de mentalidade, essa lenta mudança de mentalidade, como uma causa das reformas protestantes, e não necessariamente como uma consequência, né? Ou seja, não é o calvinismo que vai subverter essa noção de trabalho, mas é que ao longo da Baixa Idade Média, né, europeia, cristã, nós vamos começar a ver despontar uma sociedade muito mais mercantilizada, né, com o renascimento comercial e urbano, e nós vamos ver na Baixa Idade Média surgir o sistema capitalista, né, o mercado ele deixa de ter apenas aquela dimensão das trocas, né, e ele passa a ser um grande negócio de acumulação e multiplicação de capital, né, e que vai trazendo aí um poder muito maior para as pessoas que lidam com o dinheiro, né? E aí o que vai acontecer? Aí as reformas protestantes, elas vão acontecer principalmente como uma resposta dessa sociedade que já não aceita mais aquela visão de mundo antiquada, ultrapassada, né, para a época, que seria a visão medieval, né? E aí as reformas protestantes vão criar esse paradigma que serve muito mais à sociedade que estava despontando, então, essa sociedade muito mais mercantilista, né? E ela vai consolidar esse tipo de pensamento, né? Vai consolidar esse paradigma e, a partir de então, ela vai passar a ser a justificadora de uma nova ética, né? Ou seja, um novo sistema de códigos morais e de valores, enfim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. E com isso entra a questão do mérito também, ou seja, o mérito vai deixar de estar atrelado a questão simplesmente da honra, ou a questão da religiosidade, a questão da fé, então valores que eram muito, muito prezados até então, e vai passar a estar intimamente ligado, relacionado ao trabalho, né? Ou seja, o fato de a pessoa trabalhar duro, da pessoa ser produtiva, quanto mais ela produz, né, mais ela será recompensada pela sua produtividade. Então, o trabalho passa a ser o grande medidor do mérito. E é curioso como o trabalho ele não era, inclusive, ligado ao mérito nos períodos anteriores, né? Na Idade Média, nós tínhamos uma concepção do trabalho muito herdeira mesmo, né, da visão bíblica do trabalho como castigo, né? Lá no Gênesis, quando Deus disse para Adão que ele trabalharia para garantir o seu próprio sustento do suor do rosto, como um castigo, né? Uma pena, uma punição pelo pecado original, né? E quando a gente, então, é tributária, é essa palavra que eu queria achar, né? Então, esse conceito de trabalho era muito mais mal visto, né? A ideia, o trabalho ele não era visto como algo que desse mérito, muito pelo contrário, ele era um castigo. O que fazia você ser bom era você ser um guerreiro, era você ser um religioso, e não necessariamente você ser um grande trabalhador, né? Inclusive, quando você falou da questão da organização social, né? Não tem como a gente falar de feudalismo, de sociedade feudal, né? Que é a Idade Média cristã europeia, sem falar das três ordens, né, no feudalismo. A ordem dos que guerreiam, a ordem dos que rezam, na verdade a ordem dos que rezam está acima de todos, então a religião, né, a religiosidade, a fé é o valor máximo no capitalismo. Abaixo estaria a segunda ordem, a ordem dos que lutam, dos que guerreiam, dos que protegem a cristandade. E, por último, estaria dos trabalhadores, aqueles que mantêm o sustento de todos. Então, até na escala social, os trabalhadores estão por baixo, né? É considerado o valor menor diante dos outros dois. E quando a gente pensa na antiguidade, então, pior ainda, né? Só basta a gente lembrar que a palavra trabalho vem de tripalium, que era basicamente uma cruz, né? Um tipo de cruz utilizado na antiguidade romana, é um X e uma terceira viga no meio, assim, né? E então eram 3 paus, né? Daí
termo tripalium, e era uma espécie de cruz onde eles crucificavam mesmo pessoas, torturavam. Então, ou seja, era um instrumento de tortura. E o trabalho estava intimamente ligado à ideia de tortura, porque o trabalho era algo indigno. Né? Numa sociedade escravocrata, o trabalho é delegado aos escravos, que são pessoas que não possuem nem a propriedade de si mesmos, eles são propriedades de outrem e cumprem com as vontades, os desejos e as necessidades de outrem. Né? Então, o trabalho é uma espécie de tortura. Então, de tortura na antiguidade para castigo na Idade Média, o trabalho passa a ser, na Idade Moderna, uma coisa muito boa. O trabalho passa a ser considerado aquilo que torna as pessoas merecedoras de obter um status diferenciado na sociedade. Né? Então, em resposta a essa nova sociedade que se configura, esse capitalismo nascente, nós vamos ter as reformas protestantes, né? Que vão começar a combater, né? Vão bater de frente com as ideias, né? Com as ideias, os valores que vinham ainda, os resquícios da Idade Média, e vão propor um novo paradigma, e dos quais o calvinismo, sem dúvida, vai radicalizar principalmente essa questão do trabalho. O trabalho passa a ser considerado algo extremamente importante para a sociedade. Né? Na verdade, assim, se a gente for ver, o trabalho ele é extremamente importante, ele é vital para a sociedade. Se você não tem trabalho, se você não tem produção, se você não tem pessoas produzindo as coisas, você não tem bens, né? Então a gente não passa a ter acesso aos bens que são necessários à nossa sobrevivência. Então é fato que o trabalho ele sempre existiu, mas ele nunca deu status. É aí que tá. Nas outras sociedades ele nunca conferiu status, ele nunca foi, olha, ele é um trabalhador, que bom, não, ele era um mal necessário. O trabalho era um mal necessário. Então, o calvinismo, ele louva o trabalho, ele engrandece o trabalho. O trabalho passa a ser uma das funções primordiais do bom cristão. O bom cristão, ele é trabalhador, ele está intimamente relacionado à ideia de você ser um verdadeiro, um bom cristão. O calvinismo, a gente tem que lembrar aqui um pouquinho, o calvinismo ele está relacionado... O calvinismo está relacionado, não. O calvinismo ele vai trazer a teoria da predestinação, né, com muita força. Então, ou seja, a crença de que algumas pessoas foram predestinadas por Deus desde a fundação do universo a serem salvas, né? Essas pessoas, então, por elas serem diferenciadas, por elas serem predestinadas por Deus, elas tinham que ter uma vida condizente com a de pessoas que são predestinadas, né? Coisa de pessoas diferenciadas, pessoas especiais. Então, o calvinismo prega um modo de conduta, um tipo de vida extremamente regrado, né? Um tipo de regrada, né? Vida regrada, um tipo de vida extremamente regrada, né? Bastante rígidos os valores, né? Os princípios morais do calvinismo. Para quê? Para você poder justificar você ser um predestinado. E, sem dúvida, no topo disso tudo está o trabalho. O bom cristão, ele é um bom trabalhador. Ele não tem lazer, né? Ele não se entrega aos prazeres frugais da vida. Algumas seitas calvinistas mais puritanas, elas vão radicalizar isso tudo ao extremo, né? Vão levar esse conceito de vida frugal a um extremo de que você não pode comer uma comida muito bem temperada e muito gostosa, porque a vida não é para se ter prazeres e deleites carnais. A vida é para se trabalhar, né? Para mostrar que você é um predestinado, para você poder, quem é capaz desse tipo de vida, está provando que ele foi um predestinado. Ô Fer, uma coisa que eu achei muito bacana que você falou, que acabou surgindo até aqui uma dúvida, é a questão que você falou que não é uma consequência, mas sim uma causa. Porque enquanto os burgueses, né, ainda naquela ética medieval tal, eles estavam falando que o tempo é dinheiro, então quanto mais você destina, né, seu tempo ao dinheiro, mais você acumula, mais você vai dando certo na vida, a igreja ela falava que não, o tempo é de Deus. Então ficava sempre nesse embate, né? Então, essa causa que você disse, a gente poderia falar que seria... eu vou, por exemplo, me colocando aqui, né, só dando uma atuação aqui, mas
na mentalidade deles, vamos criar uma religião, vamos pensar numa forma, né, de ver o mundo, valorizando os nossos ideais. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar lá e falar que quem tiver sucesso, quem conseguir, né, acumular o dinheiro, quem tiver sucesso no trabalho, é uma predestinação, porque Deus mandou ele aqui na Terra para ter sucesso. Então, se ele tem sucesso, se ele consegue acumular dinheiro, ele consequentemente vai para o céu. Eu poderia fazer essa relação essa é a Total. que você disse? Total. O sucesso material é a prova da predestinação, né? É muito curioso, porque o calvinismo ele é extremamente moralista, mas ele tenta dizer que não é. Ele diz o seguinte: nós não fazemos para ir ao céu. Eles tentam dizer que eles não são, eles não são, eles não estão buscando, lutando pela salvação. Né? E pelo contrário, eles falam assim: nós fazemos porque nós fomos predestinados. Então, o fato de nós sermos predestinados determina o nosso comportamento, e não o nosso comportamento é para buscar a salvação. Então, é um tipo de visão e de mentalidade extremamente que retira toda a questão mesmo até do livre-arbítrio e da questão da pessoa buscar e da pessoa ir atrás, mas sim relega tudo a Deus. Né? Então, Deus me predestinou, Deus me preparou, e então tudo acontece porque Deus quis. E se eu tenho esse comportamento, é porque Deus determinou. E nesse contexto entra exatamente essa questão que você falou do enriquecimento material. Então, isso é só apenas mais uma prova divina de que eu sou predestinado, de que eu fui predestinado desde a fundação do universo a ser salvo. Ô Fer, eu tenho mais uma questão aqui. Eu falei lá do ócio, né? Aquela hora lá, acho que na primeira pergunta. E agora você falou do calvinismo, que tem essa completa valorização do trabalho e tal. E, né, surge um embate aqui impossível, né? Mas a gente nota também na sociedade contemporânea que, às vezes, o trabalho braçal, ele também não é tão valorizado quanto o trabalho mental, né? Então, a gente pega, por exemplo, um pedreiro, né, e um médico, né? O pedreiro vai usar bastante o trabalho braçal e o médico ele vai, né, ser valorizado pelo intelectual e tal. Quem que vai ganhar mais? O médico. Então, tipo, eu queria te perguntar se o trabalho, realmente, ele enriquece? Ele é a fonte do enriquecimento? É muito interessante essa sua pergunta, porque aí a minha resposta é aquela clássica resposta sim e não, né? E aí, para isso, a gente precisa entrar um pouquinho aqui numa concepção um pouco mais marxista, né, para variar, entrar aqui no marxismo, mas que é o seguinte: sim, o trabalho gera valor, né? E essa é a pedra fundamental do pensamento marxista, e inclusive de alguns pensadores liberais, né, que antecedem Marx. A ideia de que o trabalho gera valor. Não tem como você pensar em criar riqueza, em gerar valor, sem você pensar que seja por meio do trabalho. Né? Então, sim, o trabalho enriquece. Agora, a questão do porquê eu disse sim e não, é porque não necessariamente o trabalho enriquece quem trabalha. Né? E é aqui que está a pedra fundamental por isso que eu disse que é a pedra fundamental de todo o pensamento marxista. O trabalho está gerando valor, mas nós vivemos em uma sociedade em que o trabalho ele é alienado do trabalhador, né? E esse valor ele é usufruído por pessoas que alienaram, né? Ou seja, separaram o trabalhador do seu trabalho. Né? Então, o trabalhador ele vende a sua mão de obra, ele vende a sua força de trabalho para outra pessoa, e, portanto, o seu trabalho vai gerar valor para outra pessoa. E ela vai receber apenas o suficiente para a sua sobrevivência enquanto pessoa e enquanto classe, né? Para que ela possa se reproduzir e gerar outros trabalhadores, de preferência bastante, porque quanto mais trabalhadores, mais competitiva fica a mão de obra e, portanto, mais barato se torna o trabalho, né? Mais barato se torna a mão de obra, então por isso é necessário que a mão de obra se reproduza,
Então a pessoa vai receber o mínimo para ela viver e se reproduzir, gerar uma prole, daí o nome dessa classe de proletariado, né? Que é essa classe dos trabalhadores, que tem uma grande prole, inclusive. E então essa seria mais ou menos a minha resposta à sua pergunta. Nós vivemos em uma sociedade que acredita e que aceita que o trabalho ele gera valor e precisa ser assim, porque é uma sociedade que precisa estimular constantemente o trabalho, né? Então nós temos a gente falou do calvinismo, né? Mas hoje isso tudo já está, inclusive, até fora da religião. Está na mentalidade popular, está nos ditados populares que a gente fala, né? Então, a nossa sociedade diz que o trabalho enobrece o homem. Isso é um tipo de coisa que jamais seria falado na Idade Média ou na Antiguidade. É um tipo de pensamento que jamais seria possível naquela época. O trabalho era um mal necessário destinado a pessoas que não tinham total direito de escolha sobre como eles iriam trabalhar, né? E aí o capitalismo ele vem vendendo a ilusão de que o trabalhador ele pode escolher para quem trabalhar. De fato, se você for comparar um trabalhador livre, assalariado, com um escravo, né? Ou um servo, realmente esse trabalhador ele tem uma margem de escolha maior. Ele pode, por exemplo, escolher não trabalhar e morrer de fome, né? Mas como é uma sociedade em que o trabalhador ele precisa vender a sua mão de obra para gerar valor para outra pessoa, então você precisa convencer esse trabalhador de que o trabalho é necessário, de que o trabalho é nobre, de que o trabalho é bom. Então, a partir do momento que você tem um escravo, você não precisa convencê-lo a trabalhar dizendo, olha, trabalhe para mim, porque você será uma pessoa melhor por isso. O escravo, ele não tem direito à escolha, ele não tem direito à propriedade de si mesmo, né? Então, ele nunca foi dono nem de si mesmo, quanto mais da sua força de trabalho. Então, você não precisa convencê-lo a trabalhar, ele tem que trabalhar. É uma condição sine qua non à sua condição de existência. Enquanto o trabalhador livre, ele precisa ser convencido a ter a sua mão de obra alienada para gerar valor a outra pessoa. Então, a ética do trabalho se torna muito importante nessa sociedade capitalista. É aí que a gente entra também com o Weber, né, em seu clássico e brilhante trabalho, da ética protestante e o espírito do capitalismo. Ou seja, como o protestantismo vai criar uma atmosfera mental, né, que vai justificar o modelo de sociedade em que a gente vive, no caso até os dias de hoje, que é a sociedade capitalista, né? O quanto a ética protestante está atrelada ao espírito do capitalismo, tá? Então, aí entra a questão que você falou, né? Trabalho braçal versus trabalho intelectual. O quanto o trabalhador vai receber vai depender do quanto o seu trabalho ele é valorizado naquela sociedade em questão, né? Porque o seu trabalho ele vai ser de qualquer forma alienado por outra pessoa, né? Então, a questão do valor do trabalho, do valor relativo do trabalho, vai estar diretamente associada a uma questão do que se valoriza naquele tipo de sociedade, né? De quais são os princípios norteadores daquelas pessoas. Ô, Fer, uma coisa muito bacana de se analisar é que na época, né, que o Marx disse isso, e o Marx depois, o Weber, né, dá para ver mais uma ruptura. Tipo, toda hora, né, ruptura, né? Porque se você for analisar, a gente pegar, por exemplo, tempos modernos, né? Eu tenho certeza que o operário trabalhava muito mais, dormia muito menos do que o dono, né, da empresa. E essa regra aí do calvinismo, né, do protestantismo, ela não se aplicou ali, se for analisar assim, né? Então, eu acho muito bacana essa análise, né? Porque o cara tá trabalhando muito mais. Por que ele não está enriquecendo? Por que ele não está no nível do dono da empresa, né? Que não... Exatamente. Então, é aí que o marxismo vem trazer
essa resposta, né? Porque o trabalho não é dele, ele não está trabalhando para ele não está gerando valor para si. Ele vendeu a sua mão de obra, está gerando valor para outra pessoa. Então, os ganhos dele nunca serão proporcionais à quantidade de trabalho que ele realizar. Mas sim, os ganhos serão proporcionais, na verdade, não serão proporcionais a nada, os ganhos serão um salário, ou seja, uma quantidade mínima para que ele consiga se manter e reproduzir a sua mão de obra. E, de qualquer maneira, seja esse trabalhador um trabalhador braçal ou um trabalhador intelectual mais preparado, mais capacitado, né, digamos assim, capacitado é um termo meio pejorativo nesse contexto, mas um trabalhador com uma formação mais específica e que consiga realizar um tipo de trabalho um pouco mais específico, ele pode ter uma valorização diferente dentro da sociedade, como eu estava até pondo antes, né? Você pode ter diferentes valorações aí na sociedade em questão, porém ele não deixa de ser um vendedor da sua força de trabalho, né? E é aí que vai diferenciar, é aí que a sociedade vai diferenciar a burguesia do proletariado, né? Então a burguesia, ela possui capital, reproduz capital, enquanto o proletariado, ele aliena sua força de trabalho a serviço da reprodução de capital da burguesia. Então, essa é uma diferença fundamental. E aí, nesse meio, você vai ter também uma classe média, né? Você poderia colocar aí os profissionais liberais, que são pessoas que elas não precisam alienar sua força de trabalho, elas trabalham para si, né? E então elas não alienam sua força de trabalho, mas ao mesmo tempo elas não reproduzem capital. Então, vamos supor, se você tem uma profissão como um profissional liberal clássico, né? Médico, advogado, engenheiro, você vai ter condições de vidas melhores do que um proletário, porque você não está alienando sua força de trabalho, você não está se colocando a trabalho de alguém por um tempo indeterminado, não, pelo contrário, por um tempo determinado. Então, olha, por essas 8 horas o meu trabalho é teu e você vai me pagar aquele valor X, né? Na maioria das vezes, inclusive, os profissionais dessas profissões, que são os mais bem-sucedidos, são os que vendem a sua própria mão de obra sem nenhum intermédio, né? Por outro lado, ele ainda não é o burguês, porque se ele não aliena o trabalho de outrem, ele vai precisar sempre estar trabalhando para ganhar para si. Então, por mais que ele cobre bem, por mais que ele ganhe bem, porque o valor do serviço dele é mais alto, né? Ele vai fazer uma consulta cara, ele vai fazer vai ganhar uma causa que tem um valor significativo, ele precisa trabalhar para isso. E a quantidade de trabalho que uma pessoa consegue realizar é limitada, né? A pessoa sozinha, ela não vai conseguir trabalhar o suficiente para se tornar um grande burguês, um grande capitalista. Então, ela vai ganhar muito bem para ter um nível de vida, um conforto muito grande, porém, ela só passa a se tornar um burguês se ela tiver capital suficiente para fazer com que com que esse capital que ela possui se reproduza. Esse capital só vai se reproduzir se ela conseguir alienar a força de trabalho de outras pessoas, né? Daí ela vai comprar a força de trabalho de outras pessoas e vai ter essas forças de trabalho à disposição da reprodução do seu capital. E aí aqui é claro que a gente pode ter a passagem de uma pessoa, de um profissional liberal muito bem sucedido para um capitalista, talvez um pequeno capitalista, e que com o tempo pode se tornar um grande capitalista, né? Então, se a pessoa ela tem ganhos suficientes, ela é um profissional liberal muito bem pago e ela consegue viver com conforto, ainda consegue guardar uma quantia aí considerável de dinheiro, ela pode juntar um capital e colocar esse capital para reproduzir, né? Então, começar um negócio, começar negócios, e aí esse capital vai se reproduzindo, entre aspas, sozinho, né? Mas na verdade não é sozinho, porque tem outras pessoas trabalhando para que esse capital se reproduza. E aí vai chegar um momento em que se pode dizer que ela seja um burguês, né? Mas, de qualquer forma, fica muito clara aqui a distinção do que é trabalhar para si, né? Do que é trabalhar para o outro e do que é ter outros trabalhando para si, a serviço do seu capital.
Então, essa teorização, né, dá conta da questão da meritocracia na nossa sociedade. Ela mostra que, por um lado, essa ideia da meritocracia atrelada ao trabalho não está tão errada, porque, de fato, só se gera valor com o trabalho. Porém, por outro lado, ela não se aplica à sociedade em que a gente vive, porque não é realmente o trabalho que está enriquecendo pessoas e fazendo fortunas. Muito pelo contrário. É o fato de você ter outras pessoas trabalhando para você. Ô Fer, uma coisa muito interessante também que foi citada, né? É que a classe média, a gente pode falar em outro vídeo tal, sobre a formação da classe média, mas a Gosto. classe média, ela vai conseguir, ela tem essa possibilidade, né, de conseguir virar um burguês, conseguir, Uhum. né, virar o capitalista. Mas o operário não tem essa mesma capacidade. Você acha que um operário vai ter essa mesma capacidade que o cara da... Capacidade não, é possibilidade, né? Do que o cara da É, classe média, que já surge né, um ponto que ele tem mais privilégios, tal, subir e virar um capitalista. O operário não tem essa mesma, né, possibilidade. E aí a gente entra na questão do meritocracia. então, o capitalismo vende que sim. A nossa sociedade vende essa ideia de uma forma bastante enfática, de que se você trabalhar o suficiente, você vai um dia ser rico, né? E quanto mais o tempo passa, a nossa sociedade vai tratando essas questões de forma muito mais escancarada, né? Nós vamos começar a ver tudo isso na publicidade de forma muito mais escancarada. Nós estamos no momento atual da história em que nós somos bombardeados por propagandas, né, de investidores falando, olha, comece a investir hoje, como se isso fosse uma coisa muito fácil, né? Como se as pessoas não estivessem trabalhando muito, ralando demais para ganhar uma quantia mínima que não dá nem para pagar suas contas básicas. E aí você tem outras pessoas pensando, mas essas pessoas não saem do buraco porque elas não estão separando uma quantia por mês para poder investir, para poder colocar, sei lá, num plano bom de investimento, na bolsa, etc. Tem aqueles casos que estouraram, né, na mídia, lembra da Betina? Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. E ela dizia que era muito fácil chegar ao primeiro milhão a partir de, não lembro, mas uma quantia pequena até, com aportes. E aí depois foi se descobrir que, na verdade, ela tinha todo um background familiar, uma coisa, né? Que, tipo, é muito fácil chegar ao primeiro milhão da forma como ela chegou. Mas é uma sociedade que vende muito isso, né? Que se você trabalhar bastante, se você trabalhar cada vez mais, se você guardar para investir, você vai conseguir. Quando, na verdade, o que acontece é, se muito, o operário ele consegue uma melhoria geracional, né? Talvez ao longo de gerações, com muito esforço. Então, um operário hoje que, com muito esforço, incute uma ética e um tipo de mentalidade nos filhos que vão, não, nós vamos atrás e tal. E aí a pessoa, talvez pelo estudo, alcance uma profissão, né, melhor, seja aí um profissional liberal, e aí depois de uma outra geração consiga ter aí um pequeno capital para começar um negócio. Mas assim, ainda assim é um tipo de coisa que é vendida como muito fácil na sociedade, não como muito fácil, pelo contrário, eles dizem que é preciso mesmo se esforçar, né? O no pain, no gain tá em praticamente tudo na sociedade capitalista, não só no CrossFit, né? Mas é meio que por aí mesmo. Lá, se você não... E isso é herdeiro do calvinismo, né? Bastante. Não, é porque você está se divertindo demais, você está gastando demais com lazer. E, de certa forma, era fácil mesmo para o calvinista se provar como o escolhido de Deus, porque ele conseguia acumular capital. Afinal de contas, se ele não vai gastar com o ócio, se ele não vai gastar com lazer, se ele come de forma frugal, se veste de forma frugal, a única destinação que ele pode mesmo dar ao seu dinheiro é a reprodução do capital, né? Então, a ética do trabalho, essa moralidade de calvinista,
ela acompanha muito de perto essa sociedade que valoriza o trabalho e que prega o trabalho como fonte de enriquecimento. Desmutar aqui. Nossa, eu achei muito bacana essa linha de raciocínio que a gente pegou aí. Ô, Fer, só para finalizar o nosso papo aqui, que já está dando a hora, sempre que a gente pensa em meritocracia, geralmente a gente acaba ligando à iniciativa privada, né? Você acha que a meritocracia ela está necessariamente atrelada a ela, a iniciativa privada, no caso? A privatização e tal. Tá? Isso é muito interessante, né? Existe um discurso liberal, né, neoliberal, inclusive, principalmente, muito forte, de que é preferível uma sociedade onde a maioria dos serviços estejam nas mãos da iniciativa privada, porque a iniciativa privada valoriza mais o mérito pessoal e, por isso, as pessoas seriam mais estimuladas a serem produtivas e, com isso, teriam um ganho, uma melhoria na qualidade do trabalho realizado, do serviço prestado e por aí vai. Bom, na verdade, isso é uma falácia, né? Porque não necessariamente existe essa questão imbricada, né? Primeiro porque o modelo de gestão estatal é bastante meritocrático, né? Algumas pessoas, não, como assim? Mas sim, primeiro, pela questão do concurso, né? Para uma pessoa trabalhar como servidor público, ela precisa prestar um concurso público. E poucas coisas são tão meritocráticas quanto o concurso, que é o ingresso em um trabalho por meio de uma nota, de uma pontuação numa nota em uma prova específica que mede o seu conhecimento para realizar aquela função a que se pretende, né? Enquanto na iniciativa privada, você pode ter questões de compadrio, né? Você pode ter pessoas que estejam ali, né, realizando aquele trabalho, não necessariamente esteja pelo merecimento, né? Outra coisa é o plano de carreira na iniciativa pública, né? No serviço público, você tem um tipo de plano de carreira que premia o trabalhador, né? Que possui alguma produtividade, né? Que possui mais produtividade, maior produtividade. Então, os aumentos eles estão muito atrelados, primeiro, a tempo de serviço, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples do professor, né? No serviço público. Nós temos um plano de carreira que passa, né, por uma série de etapas e você vai recebendo maiores vencimentos à medida que você realiza cursos, especialização, mestrado, doutorado, tudo isso que você faz, você vai aumentando o seu trabalho, o seu salário, né? E por várias outras questões, por exemplo, existe muita valorização do trabalho bem realizado, né? Do profissional engajado. Então, tem por exemplo, o quinquênio, né? A cada 5 anos, não, o quinquênio ele vem automaticamente. Tem a licença-prêmio, né? Que seria um salário adicional e um período de licença para aquelas pessoas que não faltam nenhum dia por um período aí de 5 anos, né? Eu estou usando tudo isso só como exemplo para dizer o quê? É um tipo de coisa que você tem numa gestão, né, que é a gestão pública, que é garantido que se aconteça, independentemente. Normal. Normal. Vamos lá, primeiro cortezinho pode fazer aí. Então. Tá, vamos deixar, né? Né? Deixa, né? Aquela coisa, põe preto e branco e tal. Então, você tem uma série de garantias, né, que não vão depender, por exemplo, de bajulação. Então, não vou ganhar uma promoção, um aumento salarial que depende da bajulação ou da boa vontade do meu superior para comigo, né? Muito pelo contrário, eu vou receber
essas promoções e esses aumentos, essas garantias ao longo da minha carreira, a partir da minha produtividade, da minha qualidade enquanto servidor e por aí vai, né? E então, justamente para não se depender da boa vontade de superiores, né? E para que você tenha uma relativa liberdade de trabalho, até mesmo liberdade de expressão, né, dentro desse trabalho, é que na iniciativa pública não cola, tipo, no serviço público não tem a questão da estabilidade, entendeu? Justamente para que você possa se expressar, e você não depender, por exemplo, de um determinado governo e da boa vontade de um governo, e aí mudou o governo, então eles vão te demitir porque você era crítico ao governo que estava em questão ou ao novo governo que entrou, enfim, né? Você tem um tipo de sociedade, um tipo de garantias em que o seu trabalho ele é valorizado pelo que ele é, né? Desde o ingresso até a promoção e etc. Bom, todos esses exemplos que eu estou dando é para dizer como como a meritocracia não está exatamente, totalmente relacionada à iniciativa privada, né? É claro que a iniciativa privada ela também pode ser meritocrática, ela também pode valorizar o mérito, né? Inclusive, é importante que se valorize o mérito, principalmente a produtividade, porque a iniciativa privada quer ter lucro, né? Então, eles não vão fazer uma coisa que não esteja dando lucro. Mas nem sempre dar lucro é necessariamente ligado a mérito, né? Então, você pode ter, por exemplo, um tipo de prática que dá muito lucro para uma empresa, mas não é uma prática muito correta, não é uma prática legal. E aí, mas essa prática ela é continuada porque ela está dando lucro. Então, assim, de que maneira isso poderia estar relacionado necessariamente ao mérito, né? Principalmente a questão do mérito da realização de um bom trabalho, de um trabalho eficiente, né? Então, assim como no serviço público você pode ter uma série de problemas e apontamentos, né, de críticas que podem, inclusive devem ser feitas, porque também ninguém pode ser marajá e considerado incriticável, né, porque a partir do momento que isso acontecer com qualquer categoria, com qualquer pessoa na sociedade, essa pessoa pode abusar dos poderes que possui. Mas, assim, você cair no discurso fácil de que nós vamos resolver tudo por meio da iniciativa privada, porque a iniciativa privada valoriza o mérito, não é bem assim, né? Porque a iniciativa privada, ela valoriza o lucro, né? Ela valoriza a geração de valor. Agora, se essa geração de valor está intimamente relacionada à questão do trabalho decente, correto, né? Aí é uma outra questão. Fer, você falou ali bem no comecinho sobre a questão dos concursos e tal, que é uma grande prova da meritocracia. A gente pode ver isso, né? Hoje em dia, eu sou vestibulando, vários amigos meus também são vestibulandos, a questão da cota, né? Porque a gente vai tentar ver uma quebra, né, dessa meritocracia, porque eu posso estar me esforçando o mesmo tanto que um cara que está em condições bem piores, vamos pegar aqui um morador da favela. Ele pode estar se esforçando a mesma quantidade que eu. Quem vai ter mais chance de chegar onde, né, o cara agora na pandemia ainda mais, né, que a gente está necessitando, né, dos meios tecnológicos, né, dos computadores, tal. O cara da favela não vai ter a mesma qualidade, né, de ensino, nem tipo no meio tecnológico ainda mais, né, do que eu. Então, a gente vai ver essa quebra aí na questão das cotas, a gente que é completamente, né, coerente a situação. Então, Sim, não, pode. eu gosto desse comentário, porque ele vai trazer luz sobre algumas questões. Por exemplo, as cotas elas existem para que universidades? Para que tipo de universidades? Públicas, né? Basicamente. Por quê? Porque a universidade pública ela precisa atender a população, né? A partir do momento que a universidade pública está atendendo apenas um nicho de população,
por mais que ela tenha uma proposta de ingresso meritocrática, né, extremamente meritocrática, a partir do mérito, a partir da nota que você tem numa prova, né? E aí, mas assim, historicamente, ao longo de anos e de décadas, se percebe que as pessoas que entram são aquelas que possuem exatamente o mesmo perfil. Então, você tem apenas um perfil, um tipo de aluno entrando numa universidade pública. Isso se torna muito preocupante, porque você não tem representatividade num espaço que deveria ser de todos, porque afinal de contas, é bancado com impostos que são pagos por toda a população, né? Então, a democratização do ensino superior por meio das cotas, ela vem principalmente para atender essa demanda de que o que é público seja compartilhado por todos. E é uma preocupação, por mais que alguns tentem criticar essa proposta por dizer que ela é pouco meritocrática, que ela está deixando de levar o mérito em conta, ela está sendo muito mais meritocrática, porque o princípio do Estado, ele é extremamente meritocrático. A partir do momento que o Estado, em uma sociedade democrática de direitos, se propõe a fazer algum tipo de serviço, realizar algum tipo de serviço, prestar algum serviço ou oferecer algum produto, esse serviço, esse produto precisa ser para todos, ou pelo menos precisa ter uma possibilidade de acesso a todos, né? Então, quando se criam ações afirmativas para você ter, por exemplo, um acesso maior de grupos minoritários em um determinado meio, né? Que é claramente, vamos falar aí, o caso da população negra na universidade pública, ou foi, pelo menos, antes das políticas de ações afirmativas, né? Então, você está procurando fazer uma forma com que o Estado consiga abarcar uma parcela da população que estava de fora, né? E consiga, de fato, ter uma capilaridade maior na sociedade. Vai atender todas as pessoas? Não, infelizmente não vai atender. Nem todas as pessoas vão chegar à universidade. Mas já era uma coisa que não acontecia mesmo anteriormente. Agora, o importante é que dentre essas pessoas que vão ter o acesso, que vão entrar, você tenha uma representatividade maior da população, da sociedade como um todo, que as pessoas não sejam excluídas, né, a partir da origem, do tipo de educação que ela teve, né, que não dá nem para a gente dizer uma questão de uma qualidade maior ou menor, uma educação melhor ou pior, mas sim uma educação que seja mais voltada para um treinamento específico de exame vestibular e uma educação que não é especificamente voltada para esse fim. Fer, muito obrigado aí por ter aceitado o convite de gravar aqui de novo com a gente. A gente pode gravar de novo outro vídeo agora sobre as cotas, porque a gente tem do que precisar. Não só precisar, porque é assim, né? Atrelando aí a necessidade, não necessariamente. Fer, muito obrigado, viu? De verdade. Então, eu que agradeço, Ronaldo. Sempre um prazer. Isso aí. Valeu, Fer. Até a próxima. Tchau. Bom, gente, infelizmente encerramos esse nosso vídeo por aqui. Eu não posso deixar de agradecer ao Fernando pela aula que ele nos deu e a vocês por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e é isso. Valeu, falou, fui!